Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a nossa segunda unidade de estudo na disciplina de estatística. E nessa segunda unidade o nosso módulo é referente à representação tabular, né? Como nós vamos apresentar os nossos dados dentro de uma pesquisa estatística. Bom, existem duas maneiras da gente representar tabularmente os nossos dados. Por meio gráfico ou então por meio de tabelas. A gente vai começar a falar sobre a apresentação em tabelas, tá? E essa representação, ela é uma forma de mostrar os nossos dados que a gente não faz nenhum tipo de discussão nesse momento. A gente apenas organiza e resume os nossos dados, tá? E aí, quais são as vantagens que a gente tem de usar uma tabela para fazer um trabalho estatístico? Permitir a síntese dos dados, né? Às vezes nós temos lá 10, 15 folhas de informação e quando você sintetiza isso no formato de uma tabela, se torna apresentável, auxilia quem está fazendo a pesquisa a interpretar e auxilia também a pessoa, o leitor que vai usar aquele material a entender qual foi o seu objetivo e o que você obteve como informação, tá? E uma coisa muito importante, que para eu ter uma tabela, eu preciso de ter uma série estatística, tá? E a gente vai discutir isso ao longo da nossa aula de hoje. Bom, quais são as regrinhas, quais são os detalhezinhos que a gente tem que ter para colocar uma tabela no seu formato estatístico? A numeração em algarismos arábicos, a tabela sempre tem que ter o título precedido da palavra tabela, para eu saber direitinho separar o que é figura, o que é gráfico e o que é tabela. São detalhes pequenininhos, mas que enriquecem, que dão credibilidade para o nosso trabalho. No topo tem sempre que ter o título e você tem que ter o cuidado de fazer as separações em colunas e subcolunas. Bom, visualmente, como que ficaria essa informação que eu disse para vocês? Aqui, ó, a gente tem uma forma resumida do que seria uma tabela, tá? O título, nesse título a gente tem que colocar qual é o tema, aonde eu obtive essa informação. Então, são perguntas que a gente responde de uma forma bem resumida no texto. Temos o corpo da tabela. O corpo da tabela é onde a gente vai colocar as nossas informações. E esse corpo é constituído por um cabeçalho, aonde aqui estabelece quais são as variáveis, quais são os parâmetros que estão sendo medidos, as informações e os dados numéricos daquela informação, tá? E por fim aqui, não menos importante do que o restante, a gente tem o rodapé. E nesse rodapé a gente tem que incluir fontes, notas ou observações. A fonte bibliográfica é aquela mais importante, porque se vocês se lembram da nossa aula anterior, a gente tem dados primários e dados secundários. Então eu tenho que tomar cuidado de apontar se aquela tabela eu construí ou se eu estou usando aquela tabela de um outro trabalho, de outro artigo acadêmico que a gente tenha usado, tá? Bom, eu disse para vocês que a gente precisa de séries para escrever as tabelas. E aí a gente tem aqui, ó, os 4 tipos de séries que compõem o nosso conjunto de dados. Temos as séries cronológicas, também conhecidas como temporais e históricas, aonde a nossa variável é tempo. Tá? O que é essa variável constante? Eu posso variar o lugar e a característica ou espécie, mas o tempo eu mantenho fixo. No caso das séries geográficas ou territoriais, eu divido os meus dados por localidades, por regiões, e eu distribuo eles dentro dessa região. No caso das especificativas, as características daquela pesquisa, dos objetos e dos materiais que a gente está pesquisando, é que fazem parte da nossa parte fixa, da nossa coluna indicadora, e o resto, como tempo e lugar, é variável. As séries mistas são aquelas onde, por exemplo, você relaciona característica e localidade, tempo e localidade, tá? Então, você tem mais do que 2 variáveis numa tabela só. E, por fim, a distribuição de frequência, que é um caso à parte que a gente vai estudar com mais cuidado nas próximas aulas. Agora, vamos ver um exemplo de cada um para a gente entender na prática como que eu identifico se ela é uma série temporal, uma regional, ou uma mista, ou uma categórica. Então, vamos começar pelas séries temporais, né, ou cronológicas. Notem que a gente aqui, ó, vamos enriquecer. Eu tenho o título,
com a tabela precedida de um número e o título que eu tenho, é o meu cabeçalho. Aqui, ó, eu tenho qual é o objeto, ó, minha variável é temporal, eu estou medindo em anos e a medida é em percentual. Embaixo, eu tenho uma fonte, que nesse caso é uma fonte hipotética. O que significa isso? Esses dados não fazem parte de nenhuma pesquisa científica, foram inventados para representar para vocês, ok? O cuidado de se ter 3 linhas horizontais separando os dados, tá? Para tornar a visão limpa. Quem olha para essa tabela não vê aquele monte de linha, aquele monte de coluna que confunde a gente, tá? A gente tem que ser limpo, a gente tem que ser bem claro no que a gente está mostrando. E ela é temporal porque a minha coluna indicadora é tempo. E aqui, ó, é a medida que eu tenho, a coluna numérica, tá? No caso de uma tabela geográfica, a coluna indicadora são regiões. Nesse caso aqui são cidades de uma determinada região do nosso país. E as medidas numéricas relacionadas. Fonte, título, cabeçalho, tudo certinho, tá? Aqui, ó, as especificativas. Caracterizei. Eu peguei um segmento da população e dividi entre juvenil, infantil, juvenil, adulto e terceira idade. Então, eu especifiquei. Eu coloquei uma característica. Eu vou agrupar indivíduos que têm esse perfil, que estão dentro dessa faixa etária. Então, é uma característica. Você estar dentro de uma faixa etária é uma característica daquela população. Então, um valor que na coluna numérica indicando cada medida que a gente teve, tá? Agora, a mista, como que fica? Eu posso ter aí, aqui eu extrapolei, coloquei os 3 tipos numa tabela só para vocês terem uma visão melhor do que está acontecendo. Então, olha só, eu tenho na minha primeira coluna aqui, ó, eu tenho uma série especificativa. Eu separei os indivíduos lá, o volume de internação, por tipo de doença. Então, eu caracterizei os indivíduos pelo tipo de doença, agrupei, na realidade, né? Os indivíduos pelo tipo de doença. Dividi a minha pesquisa em 2 anos, no ano de 2007 e 2008. Então, eu usei uma variável temporal. E eu pesquisei todos os lugares? Não, escolhi 2 cidades, Florianópolis e Laje. Então, eu regionalizei ou eu dividi a minha pesquisa por região também. Então, aqui a gente diz que nós temos uma tabela mista, porque eu tenho especificidade, tempo e região, tá? Então, ela não é só específica, ela não é só temporal, ela não é só territorial. Ela é uma tabela mista, ok? Bom, gráficos é a outra forma que a gente tem de apresentar os nossos dados. E os gráficos, assim como as tabelas, têm peculiaridades e vantagens. As vantagens é síntese de apresentação de dados, facilitação de interpretação desses dados e facilitação da compreensão do leitor, né? Porque quando a gente fala aqui em facilitar a compreensão das conclusões do autor, a gente está pensando o seguinte: eu estou envolvida na minha pesquisa, então eu sei do que eu estou falando, eu sei do que eu estou me referindo. Agora, será que a pessoa que está lendo está conseguindo entender o que eu estou querendo passar para ela? Então, quando eu coloco de uma forma clara e objetiva, eu facilito a compreensão das pessoas, por parte das pessoas, das minhas ideias. Então, os gráficos é uma forma. E eu tenho certeza que para vocês, quando a gente encontra uma informação que possui gráficos, a gente se sente mais à vontade, pelo menos para visual. Né? Aquela questão visual parece que organiza. Imagina se o professor chega para vocês para apresentar um determinado trabalho e mostra para vocês lá uma planilha de 1000 linhas com dados. E vai falar, discute para mim o comportamento desses dados. Vocês vão ficar perdidos. Agora, pega essas 1000 linhas de planilha e coloca no formato gráfico. Você consegue perceber se houve um aumento, se houve um declínio, se está tendo um período de constância, né, ou de variação bem pequena. Então, facilita a visualização. E aí, dentro da estatística, a gente tem alguns gráficos que são muito importantes. E a gente vai começar a falar sobre eles agora.
tá? E para isso, a gente tem as normas. Aí essas normas aqui, ao invés de eu ficar lendo uma por uma com vocês aqui agora, a gente vai associar esse slide aqui com os tipos de gráfico. Eu vou falar dessas normas à medida que a gente for construindo o gráfico, tá? Que é a questão de interpretação, a questão de limpeza em relação a título, fonte bibliográfica, questão de tamanho de gráfico e etc. Bom, para eu falar dos tipos de gráfico com vocês, a gente precisa dar origem a esses gráficos. E todos os gráficos que a gente trabalha na estatística são baseados no sistema cartesiano. O que é esse sistema cartesiano? Vocês já estudaram isso no ensino médio. É quando a gente usa o eixo X e o eixo Y para representar os nossos dados. E dentro da estatística, o que é importante para a gente identificar aqui? Que no eixo X, eu sempre trabalho com o valor numérico da minha variável. E no eixo Y, o número de ocorrências dessa variável. Por isso que está escrito aqui, ó, frequência. Quantas vezes, qual foi a medida que eu tive para aquela variável que eu estou medindo, tá? Vamos ver isso na prática para ficar mais interessante. Primeiro gráfico que a gente vai apresentar, colunas ou barras, tá? Esse gráfico, ele é referente a essa tabela aqui, tá? Onde eu tenho os exames, os 4 tipos de exames que foram investigados e a quantidade de exames referente a cada tipo de análise que foi feita. Bom, se eu representar isso na forma de coluna, qual é a principal característica? Olha só, a variável que eu estou medindo está no eixo do X, tá? A medida ou a frequência está no eixo do Y, então eu estou usando o sistema cartesiano. Essas quantidades aqui, 9.824 e tal, estão sendo representadas por essas colunas coloridinhas. E o que é importante para vocês entenderem aqui? Essa largura aqui, ó, é fixa em cada uma das colunas. Todas as colunas têm a mesma largura. O que vai mudar de uma coluna para outra, de uma informação para outra, é a altura da coluna. Então, num gráfico de colunas, a quantidade de informação é proporcional à altura, ou vice-versa, né? A gente pode dizer que a altura é proporcional à quantidade de informação. Então, se eu tenho mais exames, a minha coluna é maior, ou mais alta, né? No português mais claro, é como se ela fosse maior, certo? Posso representar esse mesmo conjunto de dados da forma de barras horizontais, né? Aonde a única diferença do anterior é que ao invés das minhas barrinhas estarem todas verticais, no formato, no posicionamento de coluna, elas estão deitadas. E aí agora quem varia é o comprimento da minha barrinha ou da minha coluna, tá? Que está deitadinha. Então, o que acontece? Érica, qual que eu escolho? Colunas ou barras? Depende do seu senso e da forma como você quer apresentar, que é uma outra característica de quando a gente está trabalhando com gráficos estatísticos. A gente tem que saber avaliar e não escolher apenas aquele que é bonitinho. A gente tem que escolher aquele que realmente fica mais claro e que está mais dentro do nosso contexto, tá? E aí a gente avaliar. Quando eu tenho muita informação, o gráfico de barras ou de coluna não é interessante, porque senão eu vou ter um monte de barrinha ou um monte de coluninha, tudo uma junto da outra. E aí a gente perde o significado da pesquisa. Um outro tipo de gráfico que a gente tem é conhecido popularmente como gráfico de pizza, né? Mas na realidade, formalmente, é o gráfico de setores ou circular. Nesse gráfico de setor, a gente trabalha as informações em fatias proporcionais. Então, por exemplo, aquela medida que representa a maior quantidade, no nosso exemplo, ó, a bioquímica, com 21.534 exames, toma conta ou detém a maior porção dessa fatia. Esse cálculo, para descobrir qual é a proporção que a gente tem ali, é feito por porcentagem. A gente leva em consideração que o todos os exames representam 100%. E aí, por meio de regra de 3 simples, a gente descobre qual é a porcentagem. Então, o meu disco todinho vale 100%. Então, eu vou dividindo em porcentagens proporcionais. Esse tipo de gráfico de setor, ele é muito interessante, ele é muito utilizado, mas a gente tem que tomar um cuidadinho com ele. Qual é esse cuidado? Ele é interessante e ele é indicado quando você tem poucas medidas a ser registrada, tá? Recomenda-se algumas vezes que você tenha no máximo 7 informações para se colocar num gráfico de setor.
Porque senão as fatias ou as proporções vão se tornando muito pequenas e aí você perde o sentido visual. Fica confuso, fica aquele gráfico pesado de você interpretar, tá? Então esse tipo de gráfico assim, de setor, ele é usado quando você tem menos informação para registrar. Tá? E essa menos informação que eu estou dizendo não é em termos quantitativos, tá, gente? É em termos especificativos ou temporais. Não é o volume de informação que você teve, mas o volume de dados que você coletou, de variáveis que você está coletando, ok? Bom, o gráfico de linhas é um outro gráfico também muito utilizado. Esse daqui já é indicado quando você tem uma porção muito grande, né, de informação. Você tem uma quantidade de informação grande, porque você coloca o seu eixo XY, aonde ó, a variável de medida está no X, a frequência ou as medidas obtidas está em Y, e por meio de linhas poligonais e pontos, você vai associando as informações medidas. Então, olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 informações. Se eu coloco isso num gráfico de setores, fica muito confuso, fica muito embolado. Quando a gente coloca num gráfico de linhas, a gente tem uma abertura maior. Então, é muito importante, vou ressaltar com vocês, que a escolha do tipo de gráfico depende do tipo de dado que você tem e de um senso crítico que você tem também e estético para você apresentar. A gente, às vezes, percebe muito que o aluno, sem esse conhecimento que vocês estão tendo agora, quando vão fazer um gráfico, escolhe aquele gráfico mais bonito ou aquele que o professor pode achar que causa um impacto maior no professor, porque é um gráfico mais elaborado, e às vezes peca, porque essa escolha não é só uma questão estética. A gente tem que aliar as duas coisas. O tipo de informação que você tem, a estética que você busca e qual é o seu objetivo com aquele gráfico. Passar a informação do jeito que todo mundo consiga entender. Outro muito comum, principalmente na parte de pesquisa, na área de humanas, que a gente faz alguns levantamentos, que são os cartogramas, que ele é feito em cima da carta geográfica. O que significa isso? Você usa um mapa de uma região ou de uma localidade para representar a sua informação. E aí é por meio de variações de cores, níveis de cores e de tonalidades que você ressalta aquela região. Vou lembrar para vocês aqui, por exemplo, num que a gente vê constantemente no nosso dia a dia, que são os mapas de previsão do tempo, né? Que é onde você tem regiões de chuva, regiões de calor, região de umidade, umidade alta, umidade baixa, muda a coloração. E aí a gente encontra Muriaé naquela previsão de um jornal que tem uma amplitude nacional, a gente encontra a nossa região por meio de uma noção da carta geográfica que a gente tem de localidade, onde se encontra Muriaé. Né? Não aparece específico a cidade de Muriaé ou o mapa de Muriaé, mas serve para a gente como uma orientação. E a gente seguia por ali, por exemplo, para saber as previsões climáticas. Outro muito comum, principalmente em jornais, né, onde a gente costuma ver que o acesso à informação, ele é liberado. Pessoas, independente da sua classe social, ou do seu conhecimento, ou do seu grau de escolaridade, têm acesso ao jornal. Então, os editores, quando vão formatar as informações, eles têm essa preocupação de colocar de modo que todo mundo consiga entender. E o gráfico, por meio de pictogramas, ou pictórico também, é aquele que te dá essa acessibilidade maior. Aqui, por exemplo, ó, a gente está ressaltando o crescimento no número de carros de uma determinada cidade do país. E aí, cada carro aqui representa 10 mil unidades. Então, a pessoa, por exemplo, no ano de 2004, nessa cidade, nós tínhamos 2,5 carros, ou seja, eu tinha 25 mil unidades de carros circulando dentro da cidade. Então, quando você usa essa simbologia lúdica, né, um desenho de pessoas, carros, objetos, para mostrar aquela quantidade, a gente está trabalhando com a forma pictórica, tá? Então, é uma forma lúdica, imaginária mesmo, de brincar com o conceito e o conhecimento das pessoas. Então, com isso, a gente consegue ter uma visão de quais são os principais gráficos estatísticos que a gente vai trabalhar ou que a gente pode utilizar para mostrar as nossas informações, né? Então, nós podemos ter tabelas, podemos ter os gráficos e podemos ter tabela e gráfico, sempre associando uma informação a uma outra com o objetivo de enriquecer o conhecimento que a gente está querendo passar para as pessoas, tá? Então, com isso, eu desejo a vocês
ótimo estudo, bons estudos para vocês. Se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, acessem o portal, tira as dúvidas que a gente procura responder o mais rápido para vocês, tá ok? Muito obrigada e até a próxima.